Cuidado, não seja um religioso, seja um cristão. Não seja um seguidor de religião, seja um seguidor de Cristo. Não seja uma propriedade nem negócio de uma religião, seja membro do corpo de Cristo. Não seja manipulado pelo homem, nem guiado na direção do homem. Seja guiado por Cristo. Quero falar para você agora, nesse momento, sobre a diferença que há entre o cristão e o religioso. Entre os que conhecem a Deus, foram libertos pelo conhecimento dessa verdade e estão hoje caminhando com Deus. E entre os religiosos, que pensam que conhecem a Deus, estão presos na mentira, caminhando numa vida paralela, desviada, separados de Deus. Essa é a realidade. Infelizmente, muitos estão pensando que estão vivendo com Deus, que são de Deus, e até se julgam melhores do que outras pessoas que não são da religião, do grupo deles. Porque as religiões têm as suas divergências. Cada grupo religioso coloca a exclusividade, se denominam detentores da verdade, manipulam Deus, aonde centralizam Deus dentro das suas religiões, levando para o povo que só vai ser de Deus quem tiver em tal religião. Então quero nesse momento orientar você, cuidado, não seja um religioso, seja um cristão, conhecedor da verdade, por onde você vai ser liberto. Eu acho interessante quando Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, orientando os irmãos a não se deixar colocar em fardos pesados, em jugos pesados de servidão. Paulo vai orientar os irmãos para que permaneçam na liberdade com que Cristo nos libertou. Pois a religião, ela impõe sobre as pessoas fardos pesados. As religiões, porque são muitas instituições religiosas, cada uma se denomina detentora da verdade, o lugar exclusivo de Deus, que colocam para o povo viver fardos pesados. O povo pensa que é livre, então escravo. Escravo aqui, ó, no entendimento, tão preso. A maior prisão é o engano e a mentira do diabo aqui, ó, no entendimento do homem. Então, as religiões, elas aplicam para o povo como regra, como mérito, como meio de vida com Deus, obrigações, ordenanças, cumprir metas, viver assim, assim, assim. Pode observar que cada religião tem sua regra, tem suas normas, tem seus usos e costumes, tem as suas determinações. Agora, tudo isso colocado por quem? Por Deus? Pelos homens que dominam sobre o povo no sistema. Então, cuidado, não seja um religioso. Seja um cristão, conhecedor da verdade, por onde você será liberto. Os religiosos, eles entram no mundo mentiroso de Deus, onde eles entendem que estão na verdade. Os religiosos, eles passam a viver piores do que as pessoas com que eles julgam. Porque os religiosos, eles não julgam segundo a reta justiça. Eles julgam segundo a justiça da religião, os preceitos da religião, a santidade da religião, a vida e os valores da religião. Os religiosos, eles não defendem a causa e os princípios da verdade de Deus. Eles defendem, vivem, praticam e pregam os valores e os princípios das suas religiões. Então, os religiosos, eles entram no mundo de trevas, de mentira, onde eles pensam que estão vivendo para Deus. E com isso eles passam a viver
a hipocrisia. Por isso que Jesus, ele chamou de várias vezes os religiosos de hipócritas, sepulcros caiados, não é? Homens que gostavam de viver mostrando a aparência de santo, mas no interior estavam distantes de Deus, podridão. Porque perdão, me engasguei aqui. Porque os religiosos, a preocupação dele é de mostrar para o povo a aparência, o estilo religioso, os usos e costumes. A base de santidade dos religiosos é essa. E a partir daí, eles começam a julgar as pessoas pela sua vida religiosa. Eles se julgam merecedor de Deus porque são religiosos, vivem aquele padrão. Eles olham para a sua própria justiça. Eles não se gloriam em Deus por Jesus. Os religiosos se gloriam pela sua vida religiosa. Não, porque eu sou assim, eu não sou assim, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele. Deu para entender? E isso é bíblico. Isso é a verdade que revela a palavra. Jesus, ele conta uma parábola de 2 homens sobre a oração. O publicano e o fariseu. O fariseu caracterizava os religiosos. O publicano caracteriza as pessoas que são consideradas pelos religiosos pecadoras, sem Deus. Só que nessa oração, o religioso fariseu, ele começou a orar: Deus, eu não sou como esse fariseu, eu jejum, eu faço oração, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é assim que os religiosos oram? Não é assim que os religiosos entendem, se gloriam? Eu vou para o circo de oração, eu vou para a campanha, eu estou na igreja, o pastor manda, eu vou para o trabalho de evangelismo, eu faço isso. Olha, eu não, eu sou mais santo do que... Tem religiosos que se acham e pregam um padrão de santidade mais do que Jesus. Agora, olha a oração do fariseu, do publicano, que era considerado pelos religiosos impuro, pecador. O publicano chega na parábola que Jesus conta, se prostra, baixa a cabeça em relação de humildade e começa a dizer: Deus, eu sou um miserável pecador, não mereço estar na tua presença, sou assim. Ele mostrou a miséria dele para Deus. Ele não se engrandeceu pelo que ele fazia, porque o homem não pode se engrandecer diante de Deus por nada que ele faça, porque tudo que ele faça para Deus é como um trapo de imundícia. Mas o religioso não, ele quer se engrandecer nas suas obras religiosas, na sua vida de usos e costumes, na sua forma de andar, de vestir. Ele se mostra a aparência, eles se julgam, eles se gloriam na vida religiosa. Aí Jesus vai dizer nessa parábola: quem foi justificado diante de Deus? Quem foi aprovado pela oração diante de Deus? O religioso fariseu ou o publicano considerado um pecador separado de Deus? O publicano. Esses religiosos estão perdidos, irmão. Porque estão vivendo na mentira. Eles se julgam pela sua justiça. Eles mostram que é de Deus pela aparência. Estão mais preocupados com a formalidade exterior, com a aparência. E o coração cheio de impureza, de ódio, de indiferença, insatisfação, de mentira, hipocrisia. Gente, acorda. Não seja um religioso. Se converta a Cristo para ser uma pessoa normal, com a diferença de que transformado por Jesus no seu interior. Não é transformado pela religião no seu exterior. A religião transforma a vida exterior do homem. Jesus transforma o interior, o caráter do homem. Ele muda o homem, nova criatura é aqui, no entendimento. Transformação de Deus é aqui. Entendimento transformado e restaurado, iluminado por Cristo. O religioso não, o religioso, ele mostra que é de Deus pela sua aparência. O cristão não, pelas atitudes, pelo caráter interior, pelo sentimento, pela a forma de se comportar com as pessoas. Vocês estão entendendo isso? Tá dando para alcançar
o teor, o conteúdo da informação. O alicerce dos religiosos não é Jesus a palavra. É não. Eles dizem que é, mas é mentira. É mentira. Eles vivem tão na mentira que eles pregam a mentira pensando que estão pregando verdade. Os religiosos, o alicerce da vida deles não é Jesus. É as suas religiões. São as instituições que eles estão. Porque se o alicerce da vida dos religiosos fosse Jesus, eles priorizavam a vida deles, se dedicavam mais à palavra. Mas eles se dedicam mais à igreja, à religião, às obras, ao sacrifício religioso, à vida, a cumprir as devoções e as ordenanças religiosas. É isso que eles se preocupam mais. Os religiosos são devotos e seguidores dos seus líderes, não de Jesus. Porque eles não olham para a palavra, eles estão sendo guiados pelo que os seus líderes determinam. Os religiosos são dependentes dos rituais, dos cultos, dos cerimoniais, das atividades religiosas. Ele acha que cumpriu o dever dele com Deus quando ele vai para os cultos, quando ele vai para o trabalho religioso, quando ele vive em sacrifício religioso, quando ele está na formalidade religiosa. Ele tem a sensação de que não, eu já cumpri minha obrigação com Deus. Eu já fiz a obra de Deus, ó. Vai fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus. Os religiosos entendem que a obra de Deus, a vida com Deus, o servir a Deus, é servir às religiões. É estar nas obrigações e nas tarefas de culto, de ritual, de cerimônia, de obrigação de igreja. Os religiosos, eles vivem isso. O cristão não. O cristão, ele sabe que a obrigação com Deus é com o próximo. É com a sinceridade com Deus, é com a palavra. A obrigação de vida com Deus é eu andar em verdade. É eu andar respeitando as pessoas, honrando as pessoas, não desejando mal, não me desviando dos princípios da palavra. Vida com Deus, servir a Deus, é eu estar com a minha vida devota a Deus pela palavra. Não a uma religião dentro de obrigações e tarefas religiosas. Os religiosos, eles entendem isso. São dependentes de culto, de ritual, de trabalho de igreja. Ai desses religiosos, se não tiver culto, se não tiver igreja, a vida com Deus dele acabou. Você lembra que agora na pandemia, quando teve aí, há 1 ano, 2 anos atrás, teve esse problema aí que fechou as igrejas? Olha o desespero dos religiosos. Indo para a rua, se ajoelhar, fazendo protesto. Meu Deus do céu. Vejam só o desespero dos religiosos que teve na pandemia. E agora o que vai ser? A igreja fechou o lugar, né, o ambiente. Porque a igreja de Deus continua sempre ativa, sempre se movendo, sempre na vontade de Deus. Que a igreja de Deus somos nós que estamos em Cristo. Não é religioso dentro da igreja de Deus. Igreja é instituição. Igreja de Deus não é isso. Então, os religiosos são dependentes de igreja, de culto, de trabalho religioso. E ai deles se não tiver igreja, se não tiver culto, se não tiver obrigação religiosa. Eles se sentem sem Deus, desviados, não tem mais vida com Deus, porque eles são dependentes de uma vida com Deus dentro da religião, nas tarefas e obrigações religiosas. O religioso vive nessa mentira, pensando que estão na verdade. Né? São exclusivistas. Os religiosos são exclusivistas, né? Onde acham que se não tiver dentro de uma igreja não é de Deus. Eles centralizam Deus dentro de suas instituições. Você só pode encontrar a Deus ali, só pode servir a Deus ali, só pode ser de Deus se estiver ali. Monopolizaram Deus, né? Fizeram monopólio de Deus dentro das igrejas, das religiões. Onde tudo tem que ser centralizado e vivido exclusivamente na igreja. Para você ser de Deus. Logo, o que é que eles estão fazendo? Estão colocando as suas religiões, suas instituições, suas vidas religiosas como alicerce e fundamento da sua vida com Deus. Da sua fé em Deus. E o nosso alicerce e fundamento da nossa vida de fé em Deus não é uma igreja nem vida de igreja. É Jesus vivendo a palavra dele. Então você está entendendo aí a importância de você ser informado? Eu não estou criticando ninguém, estou levando a verdade, irmão. Eu estou expondo, esclarecendo a verdade diante da mentira que o povo está vivendo em relação a Deus, tá?
Estou falando aqui de conceitos da verdade de Deus. Os religiosos não são permitidos a pensar, não são permitidos a usar o senso crítico, não são permitidos a questionar. Vá dentro de uma religião dessa, vá questionar um líder religioso para ver se você vai ser bem-vindo. Você não vai ser bem-vindo. E ainda mais quando você questiona ele naquilo que vai corrigi-lo. Aí sim é que você vai ser excluído. Você não vai ter mais vez. Não vão mais te enxergar ali. Porque os religiosos têm que estar submissos ao que o sistema determina pelos homens. Porque os religiosos vivem no governo não de Deus, no governo dos homens. Porque nas religiões quem governa não é Deus. Quem governa é o homem. Eles dizem que são Deus, é mentira. Eles colocam o governo para o povo pensar que é Deus sobre eles. Não, para você obedecer a Deus tem que obedecer seu líder. Porque o seu líder é a autoridade espiritual. É o ungido de Deus para vocês. É aquele que Deus colocou como mediador. É o sacerdote. É mentira. O cristão não vive nessa mentira porque o cristão, ele é encabeçado, guiado, dirigido por Cristo. A autoridade espiritual para o cristão não é líder religioso nem doutrina de nenhuma igreja religião. A autoridade espiritual para a igreja, a quem nós devemos servir, e o nosso pensamento, nosso entendimento, nossa direção tem que estar submisso a tudo aquilo que Cristo mostra e nos orienta na sua palavra. Não é a tudo que os homens dizem dentro das igrejas. Então os religiosos são alienados, são dependentes, governados, submissos na autoridade e no domínio dos homens dentro das religiões. Foram formados com a mente onde foram cauterizados, onde estão alienados, onde estão vivendo dentro do cabresto, do domínio, do governo, da autoridade, não de Cristo, mas dos homens, dentro das religiões. Então não seja um religioso, seja um cristão, conhecedor da verdade que liberta, para nessa verdade estar vivendo nela que Cristo é quem nos liberta. A liberdade com que Cristo nos libertou. Eu acho muito importante que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, quando ele diz que os irmãos não se deixem se meter em fardos pesados, mas que os irmãos permaneçam na liberdade com que Cristo nos libertou. É muito interessante, irmão. Como é gostoso você ler a palavra. Eu convido você, tire tempo da sua vida para ler a palavra. Mas, irmão, não conheço nada. Vá ler. Tem o Espírito de Deus que vai lhe abrir o entendimento para você compreender a verdade. Não precisa você fazer um curso de teologia. Não precisa você ser um intelectual para aprender a verdade que liberta. A simplicidade do Evangelho está ali, revelada na palavra. Vá ler, se dedique mais a isso. Você está mais preocupado, porque é aí onde eu digo, tá? É aí onde eu estou fazendo a diferença do religioso e do cristão. O religioso, ele prioriza a igreja, ele se dedica ao trabalho de igreja, ele está mais preocupado em cumprir a devoção de igreja, ele está mais priorizando na vida dele a vida formal de igreja. É culto, é trabalho, é ensaio, é festividade, é reunião, é isso, é tanta atividade dentro da religião e igreja que o povo não tem tempo para buscar a Deus. Porque o povo entende que buscar a Deus é isso, é estar dentro da igreja, nos trabalhos de igreja. O religioso, ele foi levado ao engano, ele é privado da verdade. O religioso vive numa mentira pensando que está na verdade de Deus. Tira tempo da tua vida, irmão, para pegar a tua Bíblia, pegar a palavra no teu quarto, na tua sala, na varanda, no quintal, na praia, na praça. Senta ali 10, 20, 30 minutos e começa a ler, principalmente aprendendo de Cristo, a partir do Novo Testamento até as cartas apostólicas. Vai aprender de Jesus, irmão. Vai se dedicar a examinar as Escrituras para conhecer o poder de Deus e não viver no engano dos homens. O cristão tem que amar a palavra. O cristão tem que entender a necessidade da palavra. O cristão tem que se alimentar com a palavra.
O cristão tem que buscar e prosseguir em buscar o Senhor, examinando, conhecendo a palavra. Buscar a Deus é dentro da palavra, não é dentro de igreja. Buscar a Deus é examinando a palavra, não é com trabalho religioso de igreja. Então, a diferença é muito grande, irmão, do religioso. E eu estou falando do religioso, não é só o evangélico, não. O religioso católico, o espírita, budista, testemunho de Jeová, mórmon, muçulmano, o islamismo, o xexenuê, né? É tanta religião no mundo, irmão, e cada um dentro do seu conceito religioso. Se você for observar, cada religião tem o seu conceito religioso, sua verdade relativa de Deus. Cada religião tem o seu exclusivismo. Pode prestar atenção nisso. Então você tem que ser liberto, conhecer a verdade, estar em Cristo, sendo cristão, andando guiado por Cristo, estando em Cristo, que é o alicerce, que é o lugar que o cristão tem que estar. Não é a igreja evangélica. Quem tem que estar na igreja evangélica é o evangélico. O cristão tem que estar em Cristo, se ele realmente quer ser discípulo de Cristo, sendo cristão. Foi o que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se vocês guardar verdadeiramente as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então, eu pergunto a você, você é discípulo de quem? De quem? Você é discípulo de Cristo, cristão? Ou você é discípulo das religiões, religioso? Pense, reflita e seja prudente, conheça a verdade e seja liberto. Amém?